Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje a gente vai fazer a segunda parte, né? Que é a vasilha, a florzinha e a toalhinha, tá certo? Então vamos lá. Pra gente fazer a nossa base da nossa vasilha, eu vou fazer uns detalhes em dourado, tá? Então eu vou vir aqui onde tem mais espaço, eu vou vir com amarelo ouro, tá? E um pouquinho do sépia, pra gente fazer essa parte aqui que eu quero o efeito dourado, tá? Venho com um pouquinho do sépia, eu ia utilizar rústico, mas eu mudei de ideia, aí eu venho com o sépia, tá, pessoal? E venho aqui, ó, nesse cantinho aqui da flor e nesse outro cantinho aqui puxando para o meio, tá? Porque esses dois lados tem sombra. Então, eu deixo um pouquinho mais escuro, ó. O amarelo, ele quase não aparece, mas ele aparece ali de fundo, tá? A mesma coisa aqui, ó. Próximo da toalha, venho, puxo para o meio. E aqui nesse canto aqui, ó, contorno, puxo para o meio, tá? Deixando o espaçozinho ali em amarelo. Aqui próximo da melancia, faço a mesma coisa com sépia, ó, e puxo para o meio. Desse outro lado aqui, a mesma coisa, tá? Um pouquinho do sépia e puxo para o meio, mesclando no amarelo ouro, tá? Passo aqui perto da toalhinha, ó, e venho puxando para o meio, mesclando uma cor na outra. Observe que o amarelo ouro, ele aparece, tá? Se não tiver amarelo ouro, pode ser o amarelo gema também. Aqui só uma sujeirinha do branco. Desse lado aqui também, tá? Onde eu coloquei o amarelo, eu venho diretamente com o branco, certo? E puxo para os lados. Desse lado. E vou até o finalzinho, tá? Ó, aqui. Prontinho. Agora, a gente vai preencher a nossa base, tá? Eu preenchi aqui a nossa base com azul cobalto, tá, pessoal? Pode ser também um azul cerúleo, ok? Então, dá certo também com azul cerúleo, tá bom? Preenchi aqui, ó, essa parte. Vou preencher aqui o restante, tá? É um trabalho pequeno, não é muito grande, então não pega muita tinta, tá? Venho preenchendo aqui com azul cobalto. Com cuidado, certo? Prontinho. Preenchi toda a minha vasilha. Agora, eu venho com o branco aqui, ó, nessa lateral. Essa vasilha, ela tem pouca luz, tá? Venho aqui, ó, nessa lateral, mesclando, e venho aqui no meio. Coloquei um pouquinho, tiro o excesso, tá? Ela tem pouca luz. Então, só clareio em alguns espaços, ok? Prontinho. Pra gente fazer a base da toalha, eu vou pintar ela com o branco, tá? E eu venho aqui com o nosso azul inverno e venho fazendo uma sombra, que ele é parecido com o cinza lunar, tá? Mas pode ser o cinza, ou vocês podem inverter. Vocês podem também pintar a toalhinha de vermelho e vir fazendo os recortes assim, ó, para fazer o xadrez, o efeito xadrez, com branco, tá? Aqui eu fiz assim, só para vocês verem onde é que tá as linhas, tá? Para que ela apareça depois, na hora que a gente for fazer o contorno, tá? A gente precisa fazer esse contorno para fazer o desenho da toalhinha. Se vocês não quiser, não precisa, tá? É só pintar a toalhinha e fazer uma estampa diferente, uma estampa de florzinha, uma estampa com stencil, tá? Não tem problema, certo? Aí vocês não riscam essas linhas do meio, senão elas vão aparecer. Faz só o triângulo e faz um trabalho com stencil de florzinhas ou manual, que também fica muito bonitinho. Ou bolinhas, tá? Também fica legal, aquela estampa de bolinhas, tá bom? Então, fica também a dica pra vocês, tá? Essa minha tinta, ela tá direto do pote, ela tá um pouquinho mais dura. E aí eu vim só retocando as partes que eu quero mais clarinha,
para depois eu vir fazendo o detalhe, tá? Então, por enquanto, eu deixei secando pra gente vir fazendo a nossa flor, tá? Pra flor, eu vou estar utilizando o violeta cobalto e a cor lilás, tá? Venho aqui com o violeta cobalto pra fazer a parte de sombra. Tô usando o mesmo pincel, tá? Violeta cobalto, pode ser também a cor violeta, certo? Que ela é uma cor mais escura. E venho preenchendo a parte de cima com a cor lilás. Pode ser o lilás bebê também, tá? O lilás bebê é um pouquinho mais claro, certo? Sempre mesclando uma cor na outra. Se eu vi que a cor ela tá precisando retocar, eu volto novamente com a cor mais escura, tá? Pra gente realçar os tons, certo? Então, a gente vai fazer aquela brincadeira de luz e sombra. Primeiro, eu vou marcar as pétalas que estão por trás. As pétalas que estão por trás é a minha sombra, tá? As pétalas que estão na frente é a luz, pétalas que estão mais claras. Então, eu venho marcando quem está por trás aqui, que é a parte de sombra. A boquinha da rosa, ela está na frente. Então, essa pétala que eu pintei primeiro, ela está por trás, tá? Essa daqui, ó, ela está por trás da primeira. Então, eu venho com ali a parte de sombra. E aqui a ponta da pétala, ela tá na frente, então ela tem mais luz. Então, eu venho com a cor mais clara, tá? Sempre se atentar a essas regrinhas básicas na pintura, tá certo? Quem está na frente é luz, quem está por trás é sombra, tá? Então, essa é uma regrinha que é pra vida, tá, pessoal? Tem casos que tem exceções, mas são muito difíceis, tá bom? Na parte de rosas, são muito difíceis. Então, sempre a pétala que ela está por cima, ela está recebendo luz, tá bom? Então, a gente vai fazer aquele degradê, certo? O copinho em volta do copinho inteiro, né? Que a gente fala copinho da pétala, ele tem sombra, tá, pessoal? Essa pétala do meio, ela recebe sombra dos dois lados, certo? Mas deixa um espaço ali sem preencher, porque ela também tem um pouquinho de luz no centro, tá? Então, eu preencho aqui dos dois lados, deixo o centro ali sem preencher, e depois eu venho com o lilás preenchendo, tá certo? A gente vai pro outro lado agora, ó, certo? Aonde eu estou marcando com o violeta cobalto é a cor de sombra, tá? É a nossa sombra aqui, ó, que é a cor mais escura, certo? Venho com lilás e termino de preencher a ponta da pétala. Sempre mesclando uma cor na outra, enquanto a tinta tá úmida, tá? Também isso é muito importante. Não espera a tinta secar. Ah, eu vou fazer minha base, depois eu venho iluminando. Gente, faz tudo de uma vez só, tá? Ah, é muito corrido meu tempo. Então, faz um lado por completo e depois vocês fazem o outro lado por completo, tá? Pra não deixar metade, metade, tá bom? Tem que ter bastante cuidado também nessas partes, tá, pessoal? Vai fazer um risco, se não der conta de terminar até o final, mas deixa tudo bem adiantado, com toda a parte de base, de luz, depois só retoca, né? Às vezes a gente deixa para retocar por último, então, deixa para fazer o retoque por último, mas deixa feito praticamente todo o processo, tá? Na parte do copinho, observe que eu escureci um pouquinho o meio, mas na boquinha da rosa e aqui, ó, no pezinho do copinho, eu venho com a cor lilás, tá? Pra gente fazer o recorte. Se eu for fazer o recorte da minha pétala, do jeito que a minha tinta tá aqui, dura desse jeito, gente, não vai ficar legal. Vai ficar uma coisa muito grosseira.
Então, eu prefiro usar um pouquinho de soro, ó, uma gotinha. Já é quase o suficiente. Eu usei 2 pinceladas para uma gotinha de soro fisiológico, tá? Limpei meu pincel e venho com a minha tinta mais leve, mais fina, e venho fazendo o recorte das pétalas. Do meio, puxei para a ponta, tira primeiro o excesso. Venho do outro lado, novamente, do meio, marquei aqui, ó, puxei para a ponta, tira o excesso. Não precisa de pressa, tá? Não precisa de pressa na hora de cortar a boquinha das rosas, cortar as pétalas, né, ó. Fiz aqui, ó, do meio pra dentro, do meio pra dentro, ó, do meio pra dentro e finalizo a última peça do meio pra dentro, tá? Se eu quiser fazer aqui algumas pétalas soltas, eu também posso, ok? Prontinho. Agora, a gente vai para as pétalas aqui, ó. Tira o excesso, ponta da pétala, desci, tira o excesso. Mesclando as cores, certo? Mesclando esse branco nas cores de base, ok? Ó, ponta da pétala, desci, tira o excesso. Se o meu pincel tá com muita tinta, limpa o pincel e vem trabalhando só que está aqui no tecido, tá? Ó, ponta da pétala, tira o excesso. Na minha pétala do meio, eu coloco apenas no meio, limpo o pincel, tira o excesso. A gente vai para outra lateral. Ponta da pétala, desci, tira o excesso. Somente isso, pessoal. É desse jeito que vocês vão conseguir cortar todas as pétalas de vocês, das rosas, né? Ó. Ok? Finalizei a última pétala aqui. E a gente vai pra boquinha da rosa, fazer o fechamento aqui, ó, dos 3 recortes, ó, 1, 2 e 3. E tira o excesso. Se precisar, volto com um pouquinho da minha cor mais escura, tá? Nessa parte aqui, ó, de baixo, também dou uma clareada. Se vocês não quiser fazer o recorte das pétalas soltas, vocês não precisam, do jeito que tá aqui, fica legal, tá? Mas eu vim fazer a mão livre mesmo, certo? E venho fazendo o recorte das pétalas desse lado e desse outro lado aqui. Certo? E finalizo assim, ó. Ok? Para fazer o detalhe da toalhinha, fica opcional. Ou vocês colocam um stencil, ou vocês fazem um xadrezinho, tá? Para fazer essa parte aqui, gente, eu apoio sempre o meu dedo no tecido. Eu deixo, espera secar um pouco a pintura para fazer esse detalhe, para que você consiga apoiar o seu dedo, a sua mão na base da mesa, para que a sua mão não trema, tá? A minha mão, ela treme um pouco. Se a sua mão não tremer, dá para fazer tranquilo, os traços saem super retinho, tá? Mas como a minha mão, ela treme um pouquinho, eu tenho que apoiar o meu dedo, a minha base da minha mão na mesa, tá? Se a minha tinta estiver molhada e eu ficar apoiando o meu braço na mesa, por cima do meu tecido, o risco que eu pintei, acabei de pintar, o que vai acontecer? Ele vai borrar todo, ele vai manchar o trabalho. Então, prestar também atenção nesses detalhes, tá, pessoal? Então, vim fazendo aqui uns quadradinhos, né? Pra gente ir formando o xadrez, mas fica a critério de vocês. Como é que vocês vão querer fazer a base da toalhinha de vocês, tá? Se vocês vão querer fazer florzinha, vão querer fazer xadrez, tá? Vocês podem inverter, pode pintar também o tecido de vermelho e vir fazendo esses traços aqui com o branco, tá certo?
eu quis incrementar um pouquinho e eu fiz aqui algumas bolinhas com a cor vermelha. Vocês podem utilizar também, gente, aquelas cola glitter para fazer esse detalhe, tá? Aqui no meio, assim, ó, entre um xadrezinho e outro, eu vim fazendo as bolinhas, tá? Espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, tá? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Um grande beijo no coração de vocês. Lembrando a vocês que o risco vai estar na descrição do vídeo, tá? Minhas redes sociais também, certo? Espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Olha só o efeito que ficou, certo? Se vocês quiserem fazer alguns detalhes arabescos, também pode, tá, pessoal? Fica a critério de vocês, tá? Um grande abraço e tchau, tchau!